Olá, tudo bom? De volta aqui para mais um vídeo, depois desse intervalinho aí de algumas semanas sem publicar nada, porque eu tô ocupado com outras coisas, né? Eu tenho vida. 19 de junho de 2021, além do longuíssimo em alto e bom som fora Bolsonaro, e lamentando 500 mil mortes por causa da Covid-19, essa doença que quase me levou também, né? Eu fiquei internado com essa porra. 19 de junho é o dia do cinema nacional e eu tô aqui pra dar duas dicas de cinema nacional. Vai encontrar tanto em Globoplay quanto em streamings e tudo mais, mas fica aí a dica para esses dois grandes filmes, que são os dois melhores filmes brasileiros, talvez de todos os tempos. Muitos vão defender o Deus e o Diabo, mas eu tendo a seguir mais pro Vidas Secas. Eu gosto mais do Vidas Secas do que do Deus e o Diabo. Não diminuindo Deus e o Diabo, não é minha opinião pessoal que vai definir o que é melhor e o que não é. É a obra em si. E matéria de obra, os dois estão empatados, assim, como duas obras-primas que são. Primeiro, Deus e o Diabo, né? O Deus e o Diabo é o segundo filme na direção do Glauber Rocha. O primeiro, efetivamente, dele, porque o Barravento, o filme anterior, ele co-dirigiu. Se não me engano, é Luiz Paulino dos Santos, que dirigiu uma parte, aí o Glauber Rocha completou, manteve muita coisa do Luiz Paulino. Foi muito respeitoso com algumas questões dele, tudo, né? Algumas visões de mundo, né? Algumas questões pessoais do Luiz Paulino foram mantidas no Barravento. E, por consequência, o Barravento seria o filme mais narrativo, convencional do Glauber. O Glauber estava como produtor e o Luiz Paulino ia dirigir, eles brigaram, tiveram uma rusga, se separaram da relação produtor-diretor e o Glauber ficou com o filme, né? Perdeu o amigo, mas ganhou o filme. E aí dirigiu o restante do filme. O Deus e o Diabo é um filme plenamente do Glauber. E aí já vai vir toda a questão do Glauber. Glauber Rocha, que leu o Faulkner, lia James Joyce, lia Guimarães Rosa, lia Euclides da Cunha. Vai ter muito, né, Euclides da Cunha e muito Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa e Os Sertões, Euclides da Cunha. E aí ele faz essa epopeia, né? Epopeia, para quem não sabe, é um épico com estrutura poética. É uma epopeia mitológica do Brasil, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme sensacional, assim, em tudo. Toda a construção mitológica do Brasil, enquanto essa terra desértica, essas criaturas que surgem do calor do deserto e retornam ao calor do deserto, correndo ou andando, elas são muito mais fortes, muito mais intensas, são muito bem estruturadas, muito bem apontadas pelo Glauber. E é um filme muito convidativo, ele faz o espectador ativamente participar do filme, né? Refletindo sobre os poemas ditos, sobre as questões apresentadas. Tem essa veia delirante, né, que a gente vai ver muito próximo do Teatro Oficina, do José Celso Martinez Corrêa. Para quem não sabe, Teatro Oficina é um dos grupos de teatro mais importantes do Brasil, com sede aqui em São Paulo. Enfim, é um grande filme, é uma grande obra questionadora, tem questões muito fortes, um Deus cruel com um demônio mais humanizado, ao mesmo tempo esse demônio também é cruel e esse Deus é humanizado, eles são amalgamados em figuras opostas, aparentemente, o Corisco e aquele pastor que tem lá na primeira parte do filme, e o homem perdido entre essas duas deidades, essas duas entidades do deserto, né, do mitos, um geral brasileiro. Um grande filme, um grande filme. E o Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos, adaptando Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, acho que é um dos maiores escritores do mundo, inclusive, bem sucinto, bem direto nos apontamentos dele na literatura. E o Nelson Pereira vai construir outro tipo de mitos, muito mais voltado para a ideia do neorrealismo ali, seguindo a escola italiana, né, Rossellini principalmente, mas ainda assim possui o mesmo teor mitológico e simbólico do Deus e o Diabo. E aqui ele vai versar sobre a finitude do homem, vai ter referências ali muito fortes, vai ter uma ligação muito forte com Os Retirantes, pintura do Cândido Portinari. São dois grandes exemplos de cinema brasileiro mesmo, assim, para ser visto e revisto, estudado e tal. Às vezes, à primeira vista, como a gente está bombardeado por esse cinema mais convencional, mais comercial, às vezes dá um certo distanciamento, o tipo de atuação não é o tipo de atuação que nós estamos acostumados, mas mesmo assim eu acho primordial entender as questões para além do realismo puramente dito, ou naturalismo puramente dito, e ir para as questões quase folclóricas do Brasil, né? Não à toa o Glauber vai descambar para toda uma linguagem poética que vai combinado com Terra em Transe, Idade da Terra, Leão de Sete Cabeças,
Cabeças Cortadas, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E o Nelson Pereira, ele não à toa, uma hora na carreira ele vai adaptar Guimarães Rosa com A Terceira Margem do Rio, um dos contos de primeiras histórias. Ele vai para essa veia mitológica. O Glauber vai para veia, já estava na veia mitológica desde sempre, mas foi cada vez mergulhando mais numa poética de desconstrução do texto. E o Nelson se mantém um pouco mais na narrativa, mas ainda assim igualmente forte. E aí eu acho que o Nelson se supera porque ele consegue equilibrar muito bem o que é o cinema narrativo, o que é o cinema poético, o que é o cinema de imagem, o que é o cinema de som. Ele consegue amalgamar tudo numa única obra, e essa única obra é o Vidas Secas. Claro que ele adaptou outro, Graciliano Ramos, com o Memórias do Cárcere, que é outro grande filme. Eu acho que quem gosta de cinema político deve assistir o Memórias do Cárcere, assim como quem gosta de cinema político deve obrigatoriamente assistir o Terra em Trânsito, que é do Glauber. Essa edição aqui é da Versátil, lançada com um aval lá do Tempo Glauber, né, que era um centro cultural que mantinha viva a memória do Glauber, né. Essa aqui é a coleção Glauber Rocha, né, assim como vai ter os outros da coleção Glauber Rocha, Idade da Terra, Dragão da Maldade, Terra em Transe, Barra Vento. E esse aqui é do Instituto Moreira Salles, que lançou outras duas obras do Graciliano Ramos em cinema. São Bernardo, dirigido pelo Owen Hirschman, e o Memórias do Cárcere, também do Nelson Pereira. E aqui é muito legal também que vem, né, um livreto com tese né, escrevendo sobre o Graciliano e sobre o cinema do Nelson Pereira e tal. E é isso, gente. Vamos manter viva a chama do cinema brasileiro aí. Apesar desse governo humanamente e culturalmente e artisticamente genocida, ele tá matando não só a ideia de ser humano físico, mas a ideia do ser humano cultural brasileiro. Ele tá morrendo essas coisas. Essa necropolítica tá atacando isso no seu cerne: educação, arte, saúde, né, e religião vai ser a próxima. Daqui a pouco qualquer religião que não seja cristã vai ser criminalizada num futuro breve, e eu acho que isso vai acontecer ainda, infelizmente, assim como vamos chegar, infelizmente, a provavelmente 1 milhão de mortes da Covid por causa dessa negligência. Então você tem um governo que mata fisicamente e mata culturalmente a identidade brasileira, né, a identidade do povo brasileiro, e é nosso dever enquanto artistas manter essa chama acesa, tá? Vários cinemas brasileiros, vários tipos de filme brasileiro são possíveis de se encontrar, e vale a pena mergulhar nessas obras que vão se desdobrar, né? Você vai ter Kleber Mendonça Filho com Bacurau, você vai ter Ana Mulher Laerte, você vai ter, até foge os nomes, assim, Silvio Bach, Arnaldo Jabor tem cinema, né? Eu posso discordar dele pessoalmente enquanto jornalista, mas como diretor eu gosto bastante. Heitor Dália, Beto Brandt, que vai ter um cinema bem interessante de gênero, né? Enfim, cinema não falta, cinema não falta. Eu acho que cinema brasileiro deve ser consumido sim, sempre, tá bom? Então fica aí a dica desses dois grandes clássicos do cinema brasileiro, Dia do Cinema Nacional. Vida longa ao cinema nacional. Grande beijo.